Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV também, no rádio. Graças a Deus. Por isso, pela oportunidade que Deus tem nos dado de estar aqui mais uma vez para estudar a lição de número 5. Nós estamos aí no segundo trimestre de 2025. E a lição de número 5, 4 de maio de 2025. Então, hoje é essa lição que nós vamos estudar. Mas antes aqui de falar até aqui textual e tudo, o tema de hoje, eu quero falar do Ministério Verdade. Nós temos aí, não é o Ministério Verdade, mas nós temos o site, Ministério Verdade, um site, que ministerioverdade.com, você pode acessar, e nós temos nossas programações lá, 3 web rádio, uma web TV, e esses programas todos aqui. Tem um programa Jesus, a Verdade que Liberta, vai até coincidir com o tema de hoje, da nossa lição, que é Verdade, a Verdade que Liberta. Então, o nome do nosso programa é Jesus, a Verdade que Liberta. E o programa Escola Bíblica, Então, se você acessar esse site, ministerioverdade.com, você vai ter esse acesso aí, pode entrar no canal do YouTube, tudo tá lá, e mandar o link para as pessoas, para a pessoa acompanhar a gente assim, não para a gente ganhar alguma coisa, mas para pregar o reino de Deus, fazer a obra do Senhor. Então, já está anunciado aí, nós estamos estudando nesse trimestre o nosso tema, o nosso tema e subtema, e o Verbo se fez carne. Esse é o nosso tema geral, É o subtema, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então não é sobre, é sob o olhar. Para você não achar que Jesus estava subordinado a alguém, Então, ali é como que João esteja olhando para Jesus e notando, aquilo que ele via e ouvia, ele foi notando, é isso aí. Então, nós estamos estudando esse evangelho do apóstolo João. Quando fala apóstolo do amor, aí é exatamente o apóstolo João, Então, aqui lição de número 5, 4 de maio de 2025. O assunto de hoje, a verdade que liberta. Então, parece bem aí com o nosso programa que a gente tem, Então, o texto áureo diz aqui: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Esse versículo é bem conhecido, principalmente no Brasil, foi muito falado nos últimos anos aí, que é esse João 32, João 8, 32, Então, essa verdade que liberta, e isso aqui a gente pode até levar para o natural, que muitas vezes é dito pelo natural, que você falando a verdade, você está descobrindo a mentira ou evitando a mentira. De alguma forma você está fazendo o que é certo, porque está na verdade. E espiritualmente também, quando você rejeita as heresias. A palavra de Deus, que é dele mesmo, é verdade. Verdadeira e que traz vida eterna, Ou seja, não te deixe enganado. Então, verdade prática. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Então veja aqui, essa verdade divina, ela representa essa verdade que se manifesta. Então é uma manifestação da verdade que traz luz, entendimento, vida, tira fora todas a malícia e engano,
e você descobre o caminho. Então, a pior coisa no mundo é você pensar que está certo ou estando errado. Alguém te dizer, te ensinar uma coisa que você está precisando, não só querendo, mas precisando, a necessidade de saber e ele te ensinar errado. Já pensou? Então, a verdade é isso aí. A palavra de Deus nunca vai mentir para você, nunca vai te prejudicar, nunca vai trazer uma espécie de engano para você ficar enganado ou enrolado de alguma forma, não produzir, né? A palavra de Deus sempre vai te trazer resultado bom. O apóstolo Paulo diz a Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Então, dá ouvido à sua palavra, dá atenção, se interessa pela palavra. Então, todas as coisas contribuem para o bem, né? Juntamente para o bem, né? Então, você vê que nada te prejudica quando você está na verdade de Deus, nessa palavra verdadeira. Então, é isso aí. Já passo aqui para minha esposa, para ela a sua introdução. Graças a Deus. Mais uma rica oportunidade de estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, essa palavra que é luz, essa palavra que liberta. Muito bonito esse tema dessa lição, a verdade que liberta. Jesus se revelando como essa verdade que liberta. Liberdade completa mesmo é esse viver em Cristo. Aqui, na verdade, Jesus está chamando a humanidade a ter um conhecimento da pessoa dele, que não é teórico, não é um conhecimento. Quando fala aqui no textual, e conhecereis a verdade, Jesus não estava se relacionando ali com os sacerdotes, escribas, fariseus, em relação a conhecer mais, a ter mais letra, né? A ter mais discernimento sobre a lei, porque isso eles já sabiam muito bem. Jesus estava ali chamando eles a um relacionamento, a um conhecimento interior de quem Jesus realmente era e é. Então, aqui, quando se fala em e conhecereis a verdade, Jesus está se referindo a um conhecimento profundo dessa verdade que é a pessoa dele. É por isso que em João 14,6 é declarado que ele disse, eu sou a verdade. Então, a verdade é a pessoa de Jesus. Então, se nós conhecermos essa pessoa e vivermos um relacionamento genuíno com ele, nós seremos libertos de quê? Do domínio do pecado. Que a natureza do homem é uma natureza pecaminosa e somente através de conhecermos, obedecermos a Jesus, nós podemos ficar livre desse domínio. Então, a libertação que Jesus se refere aqui não é fazer o que queremos, porque muitas pessoas pensam que liberdade é fazer o que quer. Mas Jesus chama o homem a ser liberto do pecado, da culpa que esse pecado traz, da mentira que o inimigo seduz o homem de que não existe nada demais e da ilusão, porque o inimigo ele seduz o ser humano. E o chamado de Jesus é para que venhamos para a luz, para que seja exposto o dano que causa esse engano de Satanás no ser humano. E Cristo confronta aqui, nesse ensino, durante essa lição, nós vamos estar estudando essa leitura bíblica e essa descrição toda dos 3 tópicos. Jesus vai confrontar a religiosidade vazia, né, que é daqueles que tinham muita letra, muito conhecimento da lei, e eles até alegavam que eram filhos de Abraão e conheciam muito bem a lei de Moisés. E Jesus vai expor os enganos, porque a verdade é isso, é expor
aquilo que está no oculto. E Jesus vai expor exatamente aquilo que está oculto. Oculto para aqueles que estão vivendo apenas o literal, apenas o natural. Jesus vai expor o engano do coração do ser humano. Porque é isso que, na verdade, é disso que nós precisamos nos libertar. De uma vida de peso. Jesus diz, meu fardo é leve. Então, é essa palavra que nos limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 15, versículo 2, se eu não me engano. Versículo 2 ou 3. Então, Jesus fala que a palavra é suficiente para nos limpar a partir da hora que nós aceitamos. É o 3, a partir do momento em que nós cremos nessa palavra. E Jesus nos convida. Quando ele fala que ele é essa verdade que liberta, ele está nos convidando a viver uma nova dimensão de vida, a viver uma nova realidade de vida. Que nova realidade? A vida espiritual, essa vida interior que se conecta exatamente com a pessoa de Jesus. Então, uma lição maravilhosa. Então, falar sobre Jesus, pensar em ter uma vida de acordo com a doutrina de Cristo, é tudo que o ser humano precisa. Quando Jesus chama os discípulos, ele chama aqueles que vão aprender exatamente a sua doutrina. E a sua doutrina é um dos fatos, né, que nós vamos estudar nessa lição, que é essa doutrina da verdade, ou seja, da pessoa de Jesus. Então é muito importante nos atentarmos para tantas verdades que constam nesta lição de número 5, que é a lição que nós estamos estudando hoje. Pois é, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, o apóstolo Paulo escreve dizendo: carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então esse herdar significa o quê? Não conhece, não tem acesso, não entende, não se interessa, não tem interesse algum. Esse herdar é isso aí. Ou seja, não tem como você produzir no mundo espiritual, no reino de Deus, com a carne. É isso aí. Então, o que revela o homem? Ao homem, o que revela? Como tu encontra a revelação, o mistério do reino de Deus? Como é que você consegue? Você buscando no Espírito. Então é o caso aí que nós estamos falando. Pelo Espírito, aí você tem acesso ao Senhor. Pela palavra dele, você forma uma imagem do Senhor. Você consegue enxergar uma coisa que o teu olho natural não está enxergando. Então o homem natural ele não compreende essas coisas do Espírito de Deus, porque parece uma loucura. O que esse cara está enxergando que eu não estou enxergando? Então ele está doido. É o que chama nós de louco, né? E não é só nós, toda a vida chamaram os crentes de doido por causa disso aí. Que eles estão falando uma coisa que nós não entendemos. É claro que tu está no natural. Então a tua carne não produz isso aqui, que é o que nós estamos tentando dizer. Por isso Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então só enxerga isso aí quem se interessar pela verdade, que é o próprio Jesus, que é a própria palavra. Então a palavra do Senhor, como eu já falei, ela vai formando uma imagem de Cristo, que não é uma imagem palpável e nem visível. Então até o apóstolo Paulo sempre usa essa palavra do Deus invisível, né? Que é esse Deus que é espiritual, né? Então o próprio Jesus disse que para adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, não em carne. E se for pela carne é uma mentira. Não é na verdade. Por quê? Porque carne não produz verdade, no sentido de eternidade. É isso que a gente quer dizer. Embora um homem fale a verdade a vida inteira,
mas uma hora se torna mentira. Por isso que a Bíblia diz que todo homem é mentiroso. Por quê? Porque ele não tem poder de manter sua palavra para a eternidade. Só Deus que é eterno. Nossos espíritos, vamos dizer que Deus deu o espírito a cada um de nós, e tem o seu Espírito Santo para nos ajudar, isso aí é eterno. O que produz é a eternidade. Então, a gente tem que ter essa consciência de que tem que ser pelo Espírito, né? E pela palavra de Deus que nós nos libertamos. É o que nós vamos estudar hoje, dessa libertação. O que é essa libertação? Eu conheço a palavra de Deus, não é que eu tenha vontade disso, porque a minha carne não quer, mas eu sei da minha necessidade. Eu sei que se eu não obedecer aquilo ali, eu vou para o inferno. Então, eu procuro obedecer, então me libertei. Então eu vou conhecendo, sabe aquela coisa que o meninozinho vai aprendendo em casa? Com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o professor. Ah, eu não sabia disso aí. Pois é, tá sabendo a partir de hoje que tu não pode meter o dedo da tomada ali que tu vai pegar um choque. Aí o meninozinho, que isso aqui dá choque, ele já ensina os outros. Então, da mesma forma, nós já se libertou da tomada, de pegar um choque. Ele já não pega mais, porque ele já sabe. Então, a mesma coisa é nós vamos nos libertando pela palavra de Deus. Eu vou conhecendo, isso depois de você se convencer, você mesmo, se arrepender dos pecados, que significa você se converter. Se convencer a se converter ao Senhor, ao Evangelho, que é exatamente o ensinamento do Senhor, né? Aí você vai ter esse processo de aprendizado, de libertação, que é exatamente, eu vou conhecendo como você se liberta do rudimento, do mundo, de uma profissão. Eu sempre digo isso, né? Vamos dizer, você entrou na universidade para aprender, para ser um médico. Aí não é no primeiro ano ou no mesmo dia que você aprende. Então você vai aprendendo, daqui a pouco você é médico. Mas o processo aqui, a partir do momento que você entrou no reino, decidiu ouvir a verdade, optar pela verdade, que vai contra a mentira, claro, vai contra você mesmo, porque é uma vida nova, né? Aí nesse momento você já está salvo. Ou seja, já está diplomado. Se morrer ali. Mas se não, você vai nesse processo até o final. Sempre aprendendo, sempre se libertando, sempre lutando pela libertação. Que é exatamente você rejeitar o pecado, né? E aceitar a santidade, que é exatamente o contrário de pecado. Você rejeitar o mal e escolher o bem, como Jesus fez, né? Então, a libertação é exatamente isso aqui, quando eu vou conhecendo, né? É como um pai diz para um filho, eu não já te falei isso aí? Que tu não deve fazer isso aqui? Aí, às vezes, até castiga. E fica reprovado e tudo, porque ele já disse e a pessoa não atendeu aquilo lá. Então, ele não se libertou. Então, com Jesus, a gente tem que ter esse processo de libertação, que é exatamente saber que o que ele está dizendo é verdade. E essa verdade, ela não vem, irmãos, assim, somente para você melhorar, que é para melhorar, é para você se libertar. Mas ela vem para condenar também, no sentido, no final, você ouviu e não aceitou, não acreditou, serve como testemunho contra você no dia do juízo. Então, por isso, o Espírito Santo está aqui, o Jesus enviou para convencer. O que é convencer? É uma coisa que você não sabe, não quer, mas um aconselha tu até tu convencer. Convencer é uma coisa que não é assim só dizer. É você dizer, olha, rapaz, é melhor que tu faça isso, porque
não vai dar certo para ti dessa forma. Convencer é um negócio bem esticado, bem, né? Tem ali toda né? Uns conselhos a dar, né? Então o Espírito Santo vai convencer o mundo, que é pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Então você nunca vai saber o que é pecado se você não resolver ouvir a verdade, que vem através do Espírito, através da Bíblia, mas o Espírito que dá o sentido. Porque você lê isso aqui, sabe de coisa nenhuma. Se você não tiver interesse de obedecer, se você não tomar uma decisão de ser um crente, confessar o nome do Senhor. Não, eu estou em Cristo. Ah, eu sou crente. Mas às vezes a pessoa tem vergonha, às vezes. Não, eu sei que existe Jesus. Ei, Jesus é bom. Mas ele não resolve andar no Evangelho. Então ele confessa assim da boca para fora, mas não resolve ter uma nova vida. Jogar fora, se despir do velho homem e se vestir do novo, né? Que é isso que o homem tem que fazer, né? Exatamente. É você largar a mentira de uma vez por todas, e largar não significa que não vai mentir mais. Aqui e ali vai acontecer. Mas não que você queira, é o caso do apóstolo Paulo. Tem crente mais crente na Bíblia do que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, tirando Jesus, que é o exemplo, né? Depois, não tem. O apóstolo Paulo, depois de Jesus, é ele mesmo. Mas ele diz assim, escrevendo aos Romanos, já não peco mais eu, mas o pecado que habita em mim. Eu não concordo com esse negócio, não. Mas essa doença, de vez em quando, ela me dá uma febre, me dá um negócio aqui. Mas eu toco uma cibalena nela, entendendo que é a verdade, é a palavra. Eu tomo aqui uma dose de remédio, que eu já sei qual é, que é Jesus. Que é a palavra de Deus, é o remédio para a mentira, para o pecado, para o erro, para o engano. Eu tomo uma dose de Jesus aqui e eu mato esse pecado. Ou seja, não é matar, mas eu dou uma trégua, né? Então é isso aí. O apóstolo Paulo, ele fala ali nesse capítulo 7 ali de Romanos a respeito dessa luta do apóstolo Paulo, homem, carnal, o apóstolo Paulo espiritual, servo de Deus, filho de Deus e filho de homem, os dois brigando, entendeu? Então essa luta aí você vai ver que não é uma pessoa aceitou Jesus, está salvo, acabou, pode ir dormir. Pelo contrário, ele entrou numa guerra contra ele mesmo, né? Que é exatamente você optar pela verdade sempre, né? Que é a doutrina do Senhor Jesus, não é isso? Então é isso aí. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 16 ao 18. Aí vem o versículo 37 e versículo 38, do mesmo capítulo 7. Temos também o capítulo 8, versículos 31 ao 36. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16 ao 18. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 ao 36. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora,
O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O Jesus, ele falava assim, sempre fazendo umas comparações, exatamente para as pessoas entenderem o que ele estava dizendo. É exatamente aqui, porque que ele diz, o filho não fica para sempre em casa, ou seja, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Eles entendiam muito bem essa linguagem aí, que é a questão da escravidão, ou um empregado. Né? Então ele sempre comparava para as pessoas entenderem. Uma pessoa que é empregado numa empresa lá, ele não é herdeiro da empresa. Ele não fica sempre lá. O pai morreu, ele tomou conta da empresa. O servo, não. Agora o filho toma conta. Então o que ele está dizendo, eu sou filho, eu sou herdeiro. Se o filho vos libertar, eu sou dono do reino. Quer dizer, ele está falando dele. Eu sou filho, eu sou herdeiro com o pai. Se eu libertar vocês, verdadeiramente vocês são livres. Porque eu sou dono do escravo, né? Ou seja, eu tenho direito em vocês, porque eu ganhei na cruz. Ele não tinha vencido ainda, mas tinha certeza que ia vencer. Quer dizer, eu posso libertar vocês, mas o pecado condena vocês, o pecado escraviza vocês. Então veja aqui a maneira de Jesus falar para ver se eles entendiam. Né? Quem comete pecado é servo do pecado. O que é isso? Não vá pensar, irmão, você, e nem eu quero pensar, de um dia eu ser livre do pecado, no sentido total. Não existe, todo mundo é pecador, pode ser quem for, o maior crente da face da terra, o mais crente, é pecador. Agora, você se agarra no Filho, que é exatamente a da verdade, que liberta. Segura no Filho que ele tem ele venceu o pecado. Então, se eu estou do lado de Jesus, eu já venci. Mas eu não posso sair de perto dele. Eu não posso largar isso aí, que é exatamente aí, quando a gente fala assim, eles ficam como que, cadê Jesus? Eu quero me agarrar nele, mas cadê ele? E nem a palavra. Jesus é a palavra que liberta. Então, quando quando você vai falar para uma pessoa que não quer Jesus, aí você vai falar da palavra, ele fica revoltado com você. Quer dizer, porque ele não quer mudar. Por que Jesus dizia, olha, as minhas palavras não entram em vós? Aqui nesse capítulo 8, no 44, 43, ele fala a respeito disso aí. Por que não entra? Porque vocês não querem ouvir o que eu digo. Aí vocês querem ouvir o pai de vocês, que é o Satanás, o diabo, ele diz. Porque ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade, o que ele fala tudo é mentira. Quer dizer, a mentira eu posso dizer o que eu quiser, não tem compromisso nenhum. Eu sempre digo isso. A mentira é a coisa mais fácil que tem para tu dizer. Por quê? Tu pode dizer o que quiser, tu não vai cumprir mesmo. Agora Deus não, ele só te diz a verdade. Por que servir a Deus é difícil? Porque ele te diz a verdade. Ele não te engana. Ó, bem ali tem um obstáculo. Tem mesmo lá. Quer dizer, se ele disser não tem, chega lá, tem. O diabo mentiu para mim. O diabo não, diz não tem nada. Chega lá, tá a morte. A arapuca armada te dá uns tapas e tu pensa que tá liberto, tá preso. Já Deus não, ele te dá toda a liberdade. Então, por isso que é difícil servir ao Senhor. Quando a gente vai pregar a Bíblia, as pessoas não aceitam. Porque eles não querem. Aí, quando Jesus vai mais na frente, ele diz assim, se eu vos digo a verdade, por que vocês não acreditam? Aponta pecado em mim, um erro, se eu estou errado nas minhas palavras. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, ele diz para eles, nesse capítulo aí. Então, veja, é uma coisa assim que é para você mesmo refletir. Poxa, se estão me pregando facilidade, porta larga, tá errado. Porque não tem nada de facilidade, nada, nem no profissionalismo, nem no natural não existe. Se alguém diz, ó, estão dando dinheiro ali, não vai lá não. Não vai, mentira. Não estão dando, não dá não. Ninguém dá nada a ninguém.
Aí eu vejo até pessoas que falam assim financeiramente, das pessoas fazer bons negócios e tal. De você aparecer aí com um negócio facilitando aí uma porcentagem alta, nem entra que é mentira, tem um rolo. Tem aí uma armadilha, porque ninguém faz isso. Então até tem um menino aí que fala muito sobre finanças, ele disse, ó, um lucro, se alguém te oferecer um lucro acima de 2%, nem vai, porque tem uma armadilha para ti lá. Então quer dizer, é isso aí. Deus é assim também, ele diz, né? Não, te espreme na porta estreita, te aperta aí, por fiar e por entrar pela porta estreita, porque na larga tem armadilha, não adianta. Então não adianta, nós até estudamos aí sobre combater heresias, né? Então essa questão aí, né? Tem até uma parte aqui que diz aqui, não é no comentário aí, mas é o comentário aqui do professor, né? Que diz assim, verdadeira liberdade espiritual. Esse enfoque permitirá uma melhor compreensão do papel fundamental de Cristo como fonte de libertação para aqueles que pecam. Fonte de libertação, de verdade. Então veja ali, né, que a gente precisa entender esse negócio aqui, de que se você vai na mentira aí, você vai ficar enrolado. Mas quando você permite dar ouvido à palavra, vai vir... A palavra não é simplesmente uma leitura, né? É um poder que te traz alegria interior, que é liberdade. Isso é uma coisa muito interna, de você querer dizer e não saber dizer. Sabe aquela coisa de minha mãe morreu, aí eu vou dizer para ti, aí tu lamenta, bate a mão na minha cabeça, nas minhas costas, mas tu não tá sentindo não, rapaz, a dor que eu tô sentindo tá aqui dentro de mim. Não tem como dividir contigo. Da mesma forma é isso aqui. É uma coisa da alma. Libertação da alma, refrigério da alma. Quando você, recebe a palavra de Deus, ela traz esse refrigério, essa libertação, de maneira que você sai do erro e vai pro certo, pro correto, né? Sai da morte para a vida. E assim você quer dizer para as pessoas, você está aqui, aquela alegria dentro de ti, mas tu não sabe dizer. Não tem como eu transferir, vou transferir para tu sentir aí eu. Então você concorda ali, as pessoas ficam até meio chateadas, a gente com aquela alegria, ele não está vendo nada, não está sentindo nada. Esse maluco está fazendo o quê? Então é assim que é essa coisa bem espiritual, né? Então vamos aqui na tradução. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, explicar a verdade em Jesus desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. Segundo objetivo, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E terceiro objetivo, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Tem aqui uma palavra também do comentarista, ele é bem oportuno. A procura pela verdade é uma necessidade universal e atemporal. Todas as épocas e todas as pessoas precisam procurar essa verdade. Com o ensino desta semana, podemos perceber que o Senhor Jesus oferece a verdade, não parcial, mas absoluta. Sim. Que transforma e liberta o pecador. Então, a verdade que Jesus propõe, a vida dele, a palavra dele é para libertar-nos do pecado. Exatamente. Dele podemos vivenciar uma verdadeira liberdade espiritual.
Aqui o comentarista fala também. Aqui. Exatamente. Mas é isso aí, né? Somente por meio dele podemos vivenciar uma verdadeira liberdade espiritual. Que é exatamente isso. O pecado, ele oprime a pessoa, né? Mas a pessoa é aquela coisa, o homem ele vai vivendo ali, tá achando que tá bem. Mas quando ele conhece o Senhor, ele vai ver o outro lado. Que ele estava preso numa coisa que oprimia a alma dele. E aí você vai continuar a luta, mas você vai compreender isso. É exatamente o que foi falado agora há pouco. Vem uma revelação, de maneira que você vai ter uma nova compreensão das coisas. E quando o apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, é exatamente você sair desse conformismo, disso que tu já sabe, desde que nasceu como filho de homem, e você ser transformado, renovado o teu entendimento para compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você só vai saber quem é Deus, o verdadeiro sentido dessa liberdade, o verdadeiro sentido dessa verdade, dessa salvação, se você tomar uma decisão na vida. E essa decisão não vai pensar que tomou e parou, todo dia. A gente tem que entender que esse processo de libertação é todos os dias você brigar com você mesmo. Ei, rapaz, presta atenção aí. Vigia, não só ora não, mas vigia. Né? Tem que ter essa vigilância para estar todo dia batendo em você mesmo, para você ir vencendo. Né? Essa incredulidade, essa natureza pecaminosa que está na nossa carne. Né? Nesse homem natural, nesse primeiro nascimento aí. Então é isso aí, vai ser duas vidas, né? E nós temos que regar mais a nova vida. Porque senão a velha natureza toma conta de novo. Né? Ou seja, vai sobressair da nova, né? Então vamos aí para... Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi a manifestação do Filho de Deus em vida, pessoa. Andava pelas ruas de Jerusalém, ensinava, libertava, curava. E hoje ele precisa ser encarnado dentro de nós, no nosso interior, para que possamos ser desafiados a nos libertar das ilusões, dos pecados, do engano, da façanha de Satanás contra a nossa alma. Então, que nós possamos ter, né, essa convicção, dessa necessidade, para que possamos desfrutar dessa liberdade da vida plena em Cristo. Ele disse em João 10, 10, que ele veio. Então, se ele veio para nos dar vida e vida em abundância, essa vida espiritual, essa liberdade de vivermos na luz. Se andarmos na luz como ele na luz está, aí nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Exatamente. A introdução dessa lição: o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Certo. Aí aqui palavra-chave aqui, liberdade. Né? Aí essa liberdade é exatamente aquilo que o mundo vê como restrição, ele vê como uma prisão. Prisão. É porque ele diz que os crentes estão presos nessa religião, nesse negócio aí.
não pode fazer o que quer. Na verdade, não pode mesmo. Mas assim, mas aí você tem sempre, aí que você tem liberdade mesmo. Porque aí você vai ter, vai entender aí, nós entendemos, nós crentes, que aí nós estamos livres da morte. Nós nos livramos da morte eterna. Nós estamos todos os dias garantindo a nossa própria sobrevivência na eternidade. Quer dizer, aí que adianta você ter liberdade para fazer o que quer, do mundo aí tudo, mas no final você paga um preço, quanto mais você peca, mais endividado fica, né? E assim, endividado fica no sentido carnal, sofre muito, porque você vê os exemplos, e a pessoa quando é mal mesmo, ele apanha para danar nesse mundo aqui, né? Então, e por fim, uma condenação eterna. Agora, liberdade é no Senhor, porque você vai ter prazer, o Senhor vai te honrar, é claro que você vai ter momentos de prova, né? Porque, mas ali o meio-irmão de Jesus, Tiago, escreve na sua carta universal que bem-aventurado o varão que é provado, porque quando ele vence, recebe a coroa da vida, ou seja, é aprovado por Deus, é justificado, né? Então, o que é que, como uma pessoa pode viver na terra sem ser provado? Ainda que não sirva ao Senhor. Aí é que é provado mesmo. Se você quer aprender alguma coisa, você é provado. Não faz as provas? Ou teste, que pode chamar como quiser, para ver se passou. Você tem que se esforçar para ver se passa nos testes. Então, em tudo que tu vai fazer. Agora, quando o apóstolo Pedro diz que quando nós somos corrigidos pelo Senhor, nós temos que louvar a Deus, né? Porque se o Senhor quis assim nos provar, então é melhor ser provado por Deus, se Deus quer assim, do que pelo mundo, de que fazendo o erro e sendo condenado, né? Então, a verdadeira libertação é servir ao Senhor. É obedecer a sua verdade, né? Então vamos aí. Primeiro tópico, Jesus, a verdade em Jerusalém. Primeiro subtópico, da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à Cidade Santa, mas sob a orientação do Pai. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 5 e 6. Assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, João capítulo 5, versículo 19 e 20, João 6 e 38, João 8 e 29, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, João capítulo 7, versículos 10 e 14. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Mateus capítulo 20, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 20. Pois é, aí os irmãos dele, né, não acreditavam nele ainda, né? Depois que Jesus morreu, foi que eles vieram acreditar, mataram ele, ele ressuscitou dos mortos, aí sim. Mas assim, eles diziam para ele, se alguém quer ser conhecido, ele tem que ir nesses lugares, né? Quando Jesus disse que não ia a essa festa. Mas acabou indo escondido ali deles, ocultamente, né?
Mas aí o que Jesus disse para eles? Ainda não é chegada a minha hora, mas a de vocês sempre é chegada. Ou seja, vocês estão na hora de aceitar Jesus, estão na hora de acreditar na palavra, de buscar a salvação. Eu não, vim aqui cumprir e não chegou a hora ainda, né? Ou seja, mas a deles sempre estava na hora de servir ao Senhor, né? Então veja aqui que o Senhor Jesus, ele sempre falando nessa linguagem, porque Jesus sempre ele fala numa linguagem que só quem quer, quem se interessa que vai entender o que ele está dizendo, né? Se alguém for perguntar, ele ia explicar, mas se não perguntasse, ficava tudo voando ali lá, sem compreender o que ele falou. Muitas vezes é assim, por parábola, né? E muitas vezes por comparações, né? Mas isso aí, vamos prosseguir aqui. Segundo subtópico, a verdade na festa dos tabernáculos. Nos versículos de 10 ao 13, Jesus evitou o assédio do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 14. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7,16. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontrava ali, diante deles, era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Apenas o Filho de Deus poderia declarar essa verdade, que ele era a personificação dessa verdade. Exatamente. Aí é aquela coisa, como até hoje a gente fala, e muita gente não acredita, né? Tem Jesus como um homem carnal, embora saiba, está sabendo que tem a história já, tem a Bíblia dizendo, mas ele recebe Jesus como um homem para cuidar de você como homem. Não, Jesus é espiritual, nós não podemos olhar para Jesus como carnal, ou seja, para cuidar da minha carne, para salvar a minha carne. Não, Jesus é espiritual para salvar a tua alma, o teu espírito para a eternidade. Então, muita gente busca Jesus para se dar bem na terra. Não é assim, é buscar em primeiro lugar o reino do céu, quer dizer. E as outras coisas é acrescentadas. Você tem que buscar Jesus porque ele é, porque é o salvador da humanidade, é o que te resgata para a vida eterna. Então, muita gente, ele não pensa assim. Ele pensa, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, né? Eu falei agora há pouco no 50, né? Mas o 19 diz: se nós buscamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Que é exatamente isso aí que eu estou falando. É que se tu buscar só para essa vida, ô Jesus, me ajuda ali no carro, ô Jesus, me ajuda ali não sei o que, não sei o que, só aqui. Não, você tem que servir a Deus, entrar no reino de Deus e fazer a vontade de Deus, que é salvar você, né? Então, nós nunca podemos buscar em Cristo para viver aqui, sei lá, esticar um pouco a tua vida, ou de alguma forma, você não vai ficar para sempre, é perecível, né? Então, busca para fortalecer o teu espírito no Senhor. Essa verdade espiritual, essa revelação, né? Que só vem esse esclarecimento, que é essa verdade. Verdade o que é? É a mesma coisa da luz. Quando Jesus diz que ele é a luz dos homens, aqui vem ao mundo, a mesma coisa é a verdade. Ele não sai um engano da sua boca e nem treva, no sentido de esconder as coisas. Então, é a mesma coisa de quando diz verdade, está dizendo luz, está esclarecendo para você. E você só tem acesso se você quiser obedecer.
Se você tomar uma decisão de obedecer. Não, mas eu quero obedecer isso, mas é porque eu gosto de fazer aquilo lá. Não, você tem que abrir mão de tudo e deixa a verdade conduzir, a luz te conduzir, o Espírito te conduzir. Aí pronto. Aí sim. Aí você vai ter esse acesso a essa revelação, a esse entendimento. Jesus declarou que ele é a luz do mundo e quem o segue não anda em treva. Então, se nós somos seguidores de Jesus, não andamos na escuridão e não iremos tropeçar. Porque a mesma luz que está nele vai nos envolver. Se as minhas palavras, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então existe essa conexão, esse ajuste, esse alinhamento entre aquele que quer realmente obedecer e receber essa vida de Cristo em si. Quando falaram para ele que estava errado, teve uma hora que o discípulo falou para ele, quando ele foi ali para Galiléia, acho que foi ali onde ele foi ressuscitar Lázaro, mandaram chamar ele de novo. Aí disseram, mas queriam te matar lá, agora tu vai para lá. Ou seja, tu tá errado, né? Foi meio que assim, questionaram ele. Ele disse, quem anda na luz desse mundo não tropeça porque ele tem 12 horas de luz. Ou seja, ele disse assim, mas eu não tenho negócio de sol para mim não. É como que ele disse, ele só disse isso, mas ele disse tudo. Né? Porque ele está dizendo, eu sou a luz, não tem negócio de escuridão para mim. Não tem negócio de noite, de nada. O sol para mim não vale nada. Quem fez foi eu. Quer dizer, aí eu não erro. Não tropeço. É isso aí. Terceiro subtópico, vivendo na verdade. Os versículos 16 ao 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Esta doutrina provinha do Pai e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Versículo 17. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que, através do Espírito Santo, se faz presente entre nós hoje. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Exatamente. O Espírito, né, ele nos convence, né? Conhecer e andar nessa verdade, exatamente nisso aí. Se você andar neste mundo, você tem hora que você não enxerga nada. E aí, no sentido de Deus, aí você não faz nada errado, tá tudo certo, porque Deus está vendo tudo. Além, o ver é no sentido de poder e tudo. Ele pode tudo, sabe tudo, né? E conhece as coisas e tem toda a sabedoria e inteligência. Quer dizer, aí se você está dentro da vontade do Senhor, você é como a árvore plantada mesmo, junto ao ribeiro de água, né? Dá o fruto certinho, a folha não seca, tudo que faz prospera. Nada dá errado, no sentido espiritual. Porque quando você vai olhar para o sentido natural, você pode ser o maior crente, morre. Adoece, começa a doer as canelas, tudo é a mesma, né? Igual é os outros, é você também. E o Salomão, quando ele fala a respeito disso, de morte e tudo, ele diz assim como morre o cavalo, morre o homem também. Quer dizer, os animais morrem, tu morre também. Quer dizer, se fosse tratado disso aí, não existe vida, não existe nada. Mas nós não estamos tratando disso aqui, de natural, nós estamos tratando do espiritual. Que é aquilo que nós não enxergamos, mas existe. Né? Então é isso aí, que Deus abençoe. Nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso
de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Graças a Deus estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Primeiro subtópico, a verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 ao 5. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8 e 7. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. É exatamente isso aí. Jesus fez eles lembrar que era pecador também. E assim, até mesmo a tradição deles ali, que faz a coisa toda errada, né? Sempre alguém, quando prega sobre essa passagem aí, eles pregam falando, por que não levaram o homem?
né, que estava também em adultério, que a mulher não era dele. Quer dizer, então tinha essa falha muito grande ali, porque na verdade na lei também não estava dito só para a mulher, não. Então tá falha no homem também, nesse sentido de, né? Então, aí todos pecadores, Jesus fez eles lembrar disso e se envergonhar disso aí. Então nós assim, a gente tem que pensar nisso aí. Quando apontar para alguém, ainda que aconteça, você lamentar, né? Mas não você julgar mesmo assim, porque na verdade todos somos pecadores, isso aí nós já falamos hoje, né? E a gente sempre lembrar que a gente tem dívida, todos os dias se endivida. E precisamos sempre estar pedindo perdão e perdoando os outros e levando em conta que os outros merecem perdão, né? Levando em conta que o Senhor perdoa as pessoas. Às vezes nós não perdoamos. E é claro que também a gente tem que ter um certo cuidado, que não é porque a gente perdoa que a gente vai andar abraçadinho com a pessoa, porque tem pessoas que prejudicam a gente. Não que ele não tenha salvação, mas é na questão de não bater com a gente, não dar certo. Ele tem lá sua luta, Deus com ele ali no sentido de se libertar, e a gente, se a gente se juntar a ele, a gente vai se atrapalhar com essa luta dele lá, que a gente já tem a da gente, né? Então tem gente que não dá de andar com a gente, porque ele não ajuda a gente. A gente precisa ter parceria, né? Aí você vai ver os apóstolos mesmo, quem andava junto um com o outro? O apóstolo João com o apóstolo Pedro, um ajudava o outro. Você vê que tem essas parcerias. Depois você vai ver Paulo, né? Andando ali com Barnabé, depois aí foi com aquele sobrinho de Barnabé, já não deu certo, com Marcos. Aí depois ele já andou um pouco, já no final com Marcos de novo. Mas depois que ele amadureceu, com certeza, um pouco mais. Então tem esse lado aí. Pessoas que perseguiam Paulo. E outros, né, davam certo andar com ele, você vê Tito, Timóteo e outros. Então é assim. A gente tem que ter esse certo cuidado aí mas sempre sabendo, procurando escutar a verdade e absorver a verdade. Que isso aqui foi uma verdade que Jesus disse assim, que expôs eles todinho. E eles caíram em si ali, se envergonharam, e a Bíblia diz que saíram todos, começando pelos mais velhos. Diz, poxa, ele disse uma verdade, vou cair fora, porque eu também sou pecador. Embora a tradição deles não expusesse isso, mas Jesus expôs ali, de maneira que eles caíram na consciência, né? É isso aí. Segundo subtópico, Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Pois é, não é uma verdade ali paralela, o momento é outro, não. É uma verdade eterna, né? Ou seja, fala de uma coisa que vai para a eternidade, que nunca vai perder, né, essa validade.
Então, por isso Jesus sempre, quando falava, ele dizia, na verdade eu te digo, é como que ele dissesse assim, eu sou Deus e eu estou dizendo, eu posso fazer, o que eu disser está dito e ninguém desmancha, como ele falasse assim. Em verdade eu te digo que é assim, pronto. É um carimbo de Deus, é uma outorga, né, de que ninguém desmancha. E aí quando você vai ver por que as coisas não dão certo na vida do homem, é porque ele não se firma nessa verdade, ele oscila. Nessa oscilar, quando ele oscila, quando ele sai da verdade, é onde está o erro, onde ele toma uma dose de veneno da parte maligna e acaba vacilando, errando, né? Aí por isso que diz, eu sou o caminho. Ou seja, você não pode sair daquela trilha lá. Porque quando você sai, você fura o pé, você se acidenta, você se prejudica. Então, aí o mal do homem é esse, ele não se firmar na verdade. Ele sempre dá um lugarzinho para ele mesmo, no sentido natural, para o intelecto dele. Vai falar aqui que não é um intelecto de homem, é uma coisa espiritual. É um poder do próprio Deus, é uma ordem divina, uma ordem do reino de Deus, um reino vindouro. Assim como o reino é vindouro, é porque nós somos vindouros, ainda a nossa vida é vindoura. No sentido não é essa, é outra, né? Nós estamos lutando por outra, não por essa, né? Então é assim, que às vezes as pessoas não compreendem, né? E precisamos todo dia lutar por isso para compreender. Terceiro subtópico, a verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através de um conjunto ético que guia as suas vidas. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Exatamente, não adianta buscar no intelecto. Então, quando você se trata de reino de Deus, se trata de crente, de salvação, de conhecer Jesus, de ser salvo em Jesus Cristo, não se coloca diploma no meio, nem dinheiro, nem posse, nem posição de homem, não. Tira fora isso aqui. Quando você tem que se despedir disso aí tudo. Ou seja, você quando nasce de novo, você não... Quando tem alguém que nasceu com diploma, no sentido natural. Tem alguém que nasceu rico, no sentido dele ganhou dinheiro? Não. Embora ele tenha herança, como todos nós nascemos com a herança do céu. A promessa está lá. Agora eu vou adquirir isso aí. A mesma coisa que uma herança, o dinheiro é do meu pai. Foi ele que ganhou. Eu vou adquirir quando ele morrer. Não é assim? Um diploma eu vou adquirir porque eu vou aprender ainda. Quer dizer, então nós... Quando a gente aceita Jesus, pode ter 100 anos de idade, você tem que se reduzir a ninguém, você nasceu ali. Então, se você se considerar assim, você vai aprender. Mas se você não se considerar assim, você vai levar esse intelecto teu, essa ciência, todo esse aprendizado, essa posse, esse poder, no sentido natural, para dentro da igreja, ou seja, para dentro desse reino, que lá não vale nada. E aí você vai se apoiar nisso e vai ficar a vida inteira lá dentro e não se salva. Não é crente, nunca vai ser, nunca vai conhecer Jesus porque você fica apoiado no que é natural. Então tem que se despojar mesmo. Aí uma nova vida que eu vou investir nisso aqui, eu vou continuar sendo aqui.
esse homem que sabia disso tudo, que tem isso tudo, que sabe tudo aqui nesse sentido, mas eu vou aprender esse outro lado aqui. Se não desligar isso aí, você nunca vai ser um crente na vida, né? Então é isso que está dizendo aqui nesse subtópico 3 aqui, né? Então vamos aí para o terceiro subtópico. Terceiro tópico. Jesus, a verdade que liberta o pecador. Primeiro subtópico, a verdade que liberta. A passagem de João, capítulo 8, versículos 31 a 38, está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 31. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e, por meio dela, será liberto da servidão do pecado. Versículos 34 e 36. Portanto, o encontro com a verdade que é Cristo rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona verdadeira liberdade à vida do pecador. Certo, é como para esclarecer tudo, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, você anda no claro, você anda enxergando. Se você tropeça é porque quer, mas que você enxerga, enxerga. Então o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o 16 ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus sois vós é santo. O que ele está dizendo? Eu vou clarear o teu caminho, tu pisa no buraco se quiser. É isso aí. E se tu pisar, o problema é teu, eu te largo lá no meio do caminho, eu vou me embora e tu fica lá, enganchado lá. É isso aí. Ele está dizendo que quem pisa no buraco é tu, não é eu não. Eu estou te levando no caminho certo e limpo, enxergando, mas se você pecar, o problema é teu. Se alguém destruir esse templo, ele não está dizendo eu vou destruir esse templo, ele está dizendo se alguém destruir, Deus o destruirá, ou seja, se alguém pecar, Deus sai dele. É isso aí, né? Então vamos o segundo subtópico. Segundo subtópico, o que é a verdade? No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras de filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus, alcançamos a verdadeira liberdade. Exatamente. Não vamos comentar muito que acabou o tempo. Terceiro subtópico, verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Efésios capítulo 2, versículos de 1 ao 7. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Quem está em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então é isso aí, tem que compreender que todos, na verdade, já está todos condenados, que é exatamente isso aí. Não precisa você fazer nada que já está. Aí você precisa sair dessa condenação, que é exatamente
através da palavra de Deus, que eu vou pegar essa trilha, né? E entenda que se faz necessária essa confissão, essa decisão, determinação, prudência, tudo, né? Um esforço de amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, disse Jesus. Então não adianta você ficar no que está, tem que fazer com um ditado não, que a mamãe sempre dizia, tem que espernear. Ou seja, é um esforço que você tem que fazer para sair dessa arapuca e se libertar através da palavra do Senhor, né? Então isso aí, vamos à conclusão, né? A conclusão, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Exatamente, não queira liberdade porque está externo, que é essa liberdade de fazer o que quer na vida. Mas procure uma liberdade interna, que é o que está dizendo aí, né? Quando você, pelas obras, você pelo Espírito, você combate as obras da carne, terá vida, né? Romanos capítulo 8, versículo 13. Eu vou ler porque eu não disse direito, eu não quero deixar em dúvida aqui não. Mas é aqui que diz o 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É isso aqui. Então isso aí é bem claro aqui, né? Perdendo nesse corpo que ganharemos na eternidade. Você planta esse corpo, mata esse corpo no sentido de não fazer o que quer, mas você ganha um corpo glorificado. E ganhando nesse corpo, nós perderemos a eternidade, a vida eterna. Sim, santifica-os na verdade. Separa o teu corpo para essa verdade, porque santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, versículo 7. Então, nós temos que perder de alguma forma para ganharmos. Então, se nós abdicarmos dos prazeres, nós ganharemos a recompensa eterna. Se você ler em 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo 15 todinho, aí você vai entender isso aí. Eu citei 2 vezes hoje, 50, o versículo 50 e o 19 e o 50. Aí leia aí todinho para você entender. Você planta esse corpo, aí o apóstolo Paulo fala disso, de aquilo, a semente que a gente planta, ela morre. O que nasce não é ela. Nasceu dela. Mas nasceu uma planta que vai dar outra semente, outras vidas. Então, no caso, nós plantamos nosso corpo para herdar um corpo glorificado. Ele explica isso aí tudinho lá. Então, veja que o que é isso? Eu sirvo ao Senhor com esse corpo e eu ganho um igual dele. Nossa referência é Cristo, que é a primícia dos que dormem, né? É isso aí. Então, que Deus abençoe, né? Nós estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha compreendido e busque compreender isso aí. Peça ao Senhor, porque é Ele que dá o crescimento na palavra. A gente prega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Então, busque conhecer o Senhor Jesus, né? E até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. E amém. Amém.